Mais uma vez, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos. Compõem a mesa de abertura os senhores Paulo Scaff, presidente da Federação e do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, do SESI e Senai São Paulo. Osmar Terra, ministro da Cidadania. Wellington Coimbra, secretário especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania. Silvio Alves de Barros Filho, segundo diretor financeiro da Fiesp, diretor titular adjunto do Departamento de Ação Regional da Fiesp e membro do Conselho Regional do SESI São Paulo. General Marco Aurélio Vieira, secretário especial do Esporte do Ministério da Cidadania. José Paulo Martins, secretário especial da Cultura, adjunto do Ministério da Cidadania, representando o secretário especial da Cultura, José Henrique Medeiros. Simone de Mendonça, presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo. Demétrio Zacarias, segundo diretor secretário do CIESP e diretor titular do Departamento de Ação Regional da Fiesp. Carlos Cavalcante, vice-presidente e diretor titular do Departamento de Infraestrutura da Fiesp. Para as boas-vindas a todos, ouviremos o presidente da Fiesp e do CIESP, Paulo Scaff. Bom dia a todos e sejam todos bem-vindos, especialmente o nosso ministro Osmar Terra, nosso ministro amigo dessa casa. Estávamos lembrando que ainda no final do ano tivemos uma reunião de trabalho onde firmamos um protocolo visando empregabilidade, formação profissional, educação, enfim. E de lá para cá houve uma mudança de governo, de ministério, e, no fundo, o que nós estamos fazendo aqui é renovando aquela ideia que já tivemos e até materializamos lá no mês de outubro do ano passado, de uma forma mais ampla. Uma agenda positiva, uma agenda que visa empregabilidade, mas visa também estímulo à cultura, ao esporte. Enfim, nós sabemos muito bem que a educação ela não é só aquela da sala de aula, na quadra de esporte se educa, nas atividades culturais também, além de representar saúde e além de dar oportunidade às pessoas nessas áreas todas. Então, a vinda do ministro aqui, mais uma vez, que muito nos honra, viu, ministro? Muito obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui, e acompanhado dos seus secretários, todos já foram citados, de todas as áreas da cultura, do esporte, enfim, da área do desenvolvimento social e de toda a comitiva do ministro, que eu agradeço muito, significa uma reunião de trabalho. Até nós íamos fazer na outra sala, uma sala menor, mais o número de pessoas não coube, mas isso aqui não é um evento, não é uma solenidade. Assim foi como combinamos, ministro e eu, que nós fizéssemos hoje aqui uma reunião de trabalho para identificarmos tudo aquilo que possa ser feito em conjunto, buscando sinergia e com um foco nessa moçada que está por aí, principalmente essa moçada com menos possibilidade, com menos oportunidade, e tem milhões no Brasil que não estudam, que não trabalham, enfim, e que a gente tem que ajudar que essa questão se resolva, porque senão ficam todos soldados do crime organizado. Então, nós estamos, sem querer, aqui, falando de economia, de emprego, de desenvolvimento, de saúde, de esporte, de cultura e de segurança também. Porque, quando se fala em educação, muda toda a sociedade. Eu não vou me alongar, como já disse, nós pretendemos aqui fazer uma reunião de trabalho. Tem aqui, do nosso lado, a nossa presidente do Sindicato de Audiovisual, nossos diretores da casa aqui, que estão ocupando a mesa, o Silvio de Barros, Demétrio, o Carlos Cavalcante, e aqui eu poderia citar praticamente todos que estão aqui. Então, se me perdoarem, a gente vai se identificando no decorrer da reunião, para não perdermos tempo nisso, porque todos mereceriam ser aqui anunciados pela importância de todos que estão aqui. Uma reunião de lideranças, de formadores de opinião, de mulheres, homens, que querem o bem das pessoas, querem o bem do Brasil. Então, eu quero, de coração, agradecer a todos e já passo a palavra ao ministro, que poderá dar um tom também das nossas discussões aqui. Muito obrigado a todos, obrigado, ministro, e ótima reunião a todos.
Bem, bom dia a todos. Eu queria agradecer aí a oportunidade que a Fiesp está nos dando de estabelecer essa conversa, esse diálogo, né, sobre as questões sociais, mas também, hoje, há uma integração dentro do Ministério da área do esporte, da cultura, até uma parte que era do antigo Ministério do Trabalho, né, uma parte que era do antigo Ministério da Justiça, que é a parte de enfrentamento às drogas. Nós ficamos com a parte de acolhimento e de atendimento das pessoas com dependência química. Enfim, o Ministério ficou maior, né? Ele cresce, ele integra 3 ministérios e mais algumas estruturas de outros ministérios. Mas eu queria, agradecendo ao presidente Paulo Scaff, né, presidente da Fiesp, que já nos deu outras oportunidades de trabalharmos, de dialogarmos, de conversarmos sobre as questões sociais, as questões importantes do país. Queria cumprimentando também o Carlos Cavalcante, vice-presidente da Fiesp, o Silvio Alves de Barros Filho, que é o diretor financeiro da Fiesp, Demétrio Zacarias, diretor-secretário do Ciesp, a Simone Mendonça, né, presidente do Sindicato da Indústria Audiovisual de São Paulo, cumprimentar toda a equipe aí do Senai, o Ricardo, o Terra, né, o Alexandre aí do SESI. Cumprimentar também meu amigo André Matarazzo, que me dá a honra aqui da presença, né? Muito obrigado, André. Nós temos aí já uma conversa sobre vários setores aqui, desde que eu fui indicado para o Ministério. O André tem me ajudado muito. E cumprimentar também um amigo que veio aqui, que é o Sato, Cláudio Sato, que está lá atrás. O Cláudio é ligado à área de esportes da mente, né? Então, está se criando agora uma federação, uma confederação de esportes da mente, que envolve os jogos xadrez e outros jogos, para o Go, né? Não sei se a maioria aqui conhece o Go. São jogos que ajudam na área tem uma utilidade que vai além do jogo em si, né? Na aprendizagem, em todas as áreas. Queria agradecer também meus companheiros que estão aqui do Ministério, né? Nós estamos ainda montando a equipe, mas já temos a equipe funcionando, né? Então, o Lelo Coimbra, Desenvolvimento Social, o Lelo foi deputado, nós somos deputados juntos, pelo menos por 3 mandatos, e o Lelo é uma pessoa que tem uma experiência muito grande, já foi vice-governador do Espírito Santo, já foi secretário de Educação, então tem uma bagagem aí que está nos ajudando muito a pensar as políticas sociais. O general Marco Aurélio Vieira, do esporte, que é também uma figura de destaque nessa área, nós o trouxemos em função da sua experiência, né, nos Jogos Olímpicos, na organização, e é um pentatleta também, né? Agora eu acho que ele está mais calmo, mas não está participando tanto de disputas, né? Mas ele tem uma experiência que nos é muito valiosa, né? Então, estamos construindo aí uma proposta, procurando avançar nas propostas na área do esporte. Ele tem sido decisivo nisso. O Zé Paulo Martins, que é o adjunto, nosso secretário adjunto da Cultura. Cadê o Martins? Está aqui. Ah, está aqui, Martins. O Martins já vem do governo anterior, né, de outros governos. Ele trabalhou muito na área do incentivo à cultura e é um querido amigo também de décadas lá da minha terra, né, do Rio Grande do Sul, e sempre ajudando a área social, sempre dedicado a ela, né? E nós agora tivemos esse reencontro, né, que é positivo, né, muito positivo, porque ele já tem uma experiência que está nos ajudando também a pensar avanços aí na área da cultura. Também queria cumprimentar o Felipe Sigolo, que foi secretário executivo do MEC, né, no governo anterior, que tem também nos ajudado na área da educação. A Neuza Kempfer, que é a secretária adjunta de Desenvolvimento Social, minha parceira de caminhada aí de muitas décadas também.
O Eduardo Queiroz, que é responsável por uma secretaria nova, uma secretaria de articulação do setor público com o setor privado, né? Dentro aquele rapaz simpático que está ali no meio, que vem da área privada. O Eduardo veio da Fundação Maria Cecília Soto Vidigal, que foi uma grande parceira nos programas de primeira infância e tem nos ajudado, está nos ajudando muito, né, nas articulações. E o Vinícius Botelho, de Avaliação e Gestão da Informação, que é uma espécie de torturador dos números, né? Que ele nos dá, ele tira dos números tudo que os números estão escondendo, né, da gente, e ele arranca os segredos das estatísticas, né, e tem nos ajudado também muito, e foi responsável por muito que nós temos da integração com o setor privado, principalmente dentro do programa Progredir, de geração de emprego e renda. Desde da questão de formação, das parcerias com as empresas, até os recursos que nós conseguimos do Banco Central. Nós conseguimos um feito que parece simples, mas não é, de colocar os recursos que estão previstos para microcrédito e para uso com finalidade social dentro do Banco Central, e devemos isso ao Ilan, né, o presidente anterior, e agora o novo presidente, o Roberto Campos, também tem sido parceiro, de permitir que nós possamos usar o depósito compulsório lá do banco para microcrédito para o público do Bolsa Família, né? Então, o Vinícius que fez essa articulação toda. E aqui temos também o Floriano Pêsaro, que é o nosso parceiro, ele foi secretário estadual aqui de São Paulo, na área social, e está nos ajudando através de uma parceria que nós temos aí com o Sistema S também, com o SEBRAE. Enfim, estamos aqui para conversar um pouco com vocês, através dessa oportunidade que o Paulo Scaff está nos dando, para apresentar o que o Ministério está pensando, de maneira sucinta, né? Ouvir também a Fiesp, ouvir o Sistema S aqui de São Paulo. Nós estamos numa negociação já também acontecendo em nível nacional com o Sistema S, e ouvir as sugestões dos setores que estão representados aqui, né? Dos setores não só de empresas, como da área artística, cultural, esportiva, né? É uma oportunidade que a gente tem para trocar informações. Eu queria fazer uma apresentação bem rápida de como é que o Ministério está funcionando, né? Eu não sei se dá para passar aí. Tem um vídeo inicial aí, que só para fazer uma apresentação, um vídeo de 1 minuto. Dá para passar o vídeo? Eu não tenho nada aqui para... O vídeo está aí? Tá. Já está montado. Vamos ver o vídeo. A esplanada mudou. Em 2019, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Esporte e o Ministério da Cultura se uniram em uma nova pasta. O Ministério da Cidadania nasceu para dar mais força aos brasileiros e para ajudá-los a crescer como cidadãos. A partir de agora, importantes programas como o Bolsa Família, o Bolsa Atleta e os incentivos à cultura caminharão juntos. Com o desenvolvimento social, o esporte e a cultura trabalhando de forma integrada, quem ganha é o cidadão. A união dessas 3 pastas em torno do Ministério da Cidadania permite a formulação de programas mais eficientes, que irão beneficiar diretamente nossas crianças, jovens, adultos e idosos, principalmente aqueles que hoje vivem em áreas de maior vulnerabilidade. O desafio é grande, mas toda a equipe do Ministério da Cidadania está empenhada em construir uma nova realidade. Valorizar o desenvolvimento social, o esporte e a cultura constrói cidadania. Ministério da Cidadania. O presidente Bolsonaro, quando me convidou, e me convidou de uma maneira muito gentil para trabalhar, construir esse novo ministério, na verdade, ele trabalhava
de duas formas em relação a isso. Uma era procurar integrar mais ações que têm muita afinidade. Depois eu vou mostrar para vocês como tem afinidades entre essas áreas e elas podem se fortalecer mutuamente nas políticas públicas. E, do outro lado, também fazer uma política de enxugamento do número de ministérios, né, que chegou a ter mais de 40 ministérios na Esplanada. Depois, no período do presidente Temer, se reduziu para 29 e agora veio para 22. Então, e o Ministério da Cidadania não é uma subordinação de um ministério a outro, né? Na verdade, ele integra 3 ministérios em igualdade de condições, né? E o desafio nosso é fazer essa estrutura funcionar bem e avançar mais do que se fosse cada ministério isolado, né? Esse é o grande desafio que nós temos. Ali tem um organograma, mais ou menos, são as 3 secretarias que representariam os 3 ministérios que estão integrados, né, são secretarias especiais. A gente já apresentei aqui os secretários, né, pode passar. Aí a estrutura do ministério, os conselhos, né, é um ministério que realmente ficou grande, né, com as estruturas. Pode passar. E o que nós estamos procurando agora é fazer políticas de baixo para cima, né, de lá da base, que sejam políticas que causem impacto na vida das pessoas, né, na vida da sociedade, principalmente dos que mais precisam, né. Pode passar. Esse ministério tem muitas... Eu vou citar alguns programas, que não são muitos, né? Mas programas de maior impacto é o Bolsa Família. O Bolsa Família foi tratado em governos anteriores como uma grande solução que resolvia o problema da pobreza. Na verdade, ele não resolve, né? Nós sabemos que só a transferência de renda não acaba com a pobreza, né? Pelo contrário, às vezes pode até ser um fator de manutenção da pobreza, né? Então, o Bolsa Família, mas ele é um instrumento importante, através da própria implantação do Bolsa Família antes dele, né? Aqui o Floriano foi, no governo anterior ao governo Lula, no governo Fernando Henrique, ele criou o Bolsa Escola, foi ele que organizou o Bolsa Escola, que é a base do Bolsa Família, né? Somando outros programas, né? E que ele nos permite ter uma visão da situação da pobreza no Brasil. O Brasil é um país que tem, hoje, 40% da população brasileira ganha menos de meio salário mínimo per capita, de renda familiar, né? Então, não é pouca gente. E o Bolsa Família, que é uma renda de R$ 170 per capita, né? Das famílias, né, que compõem o Bolsa Família, tem hoje quase 1/4 da população brasileira. Então, esse discurso que se reduziu a pobreza, se acabou com a pobreza no Brasil, não é verdadeiro, né? Se nós temos quase 25% da população brasileira precisando de R$ 184, que é a renda do Bolsa Família mês, média, precisando de R$ 184 para não passar fome, no limite da extrema pobreza, não houve redução da pobreza, né? Houve apenas a ajuda para que as pessoas não passassem fome, ponto. Mas a pobreza em si não diminuiu, né, no país. Para ter uma ideia, tinham 5 milhões de famílias no Bolsa Família, e em 2005, 2 anos depois de criado o Bolsa Família, tinha 5 milhões de famílias recebendo o benefício do Bolsa Família. Em 2015, 12 anos depois da criação do Bolsa Família, tinha 15 milhões de famílias recebendo. Então, aumentou o número de famílias e não diminuiu o número de famílias na fronteira da pobreza extrema, né? Nós temos, em relação ao Bolsa Família, nesse período que eu fui ministro do governo anterior, então eu trabalhei com esse tema bastante, né? Nós tivemos, em 2 anos, de 2 anos para cá, 19% de aumento do Bolsa Família. Não só mantivemos o programa, porque tinha todo o discurso que se não fosse um determinado governo, um determinado partido, o programa ia acabar,
né? Não só mantivemos, como valorizamos. Os 2 últimos anos do governo Dilma, o Bolsa Família não foi reajustado, e a inflação era de 10% ao ano, em média. Então, isso causou uma desvalorização do poder de compra do Bolsa Família, né? Principalmente de alimentos. Então, nós demos 19% de aumento, né? Com a inflação baixa já de 2% a 3%, né? 2,5%, o que permitiu melhorar o poder de compra da população do Bolsa Família, né? E agora, no governo do presidente Bolsonaro, nós estamos trabalhando a questão da 13ª parcela do Bolsa Família, que foi prometida pelo presidente, né, para mostrar, inclusive, o compromisso que ele tem com essas famílias, né? Então, no final do ano, junto com a última parcela do Bolsa Família, será paga mais uma. Isso certamente movimenta muito o comércio, os pequenos negócios no interior do país, principalmente nas localidades rurais mais pobres, né? O Bolsa Família é um fator de movimentação também da economia, né? Nós hoje estamos... Só um pouquinho. Quem é que está controlando a velocidade? Só um pouquinho. Segura um pouquinho. O Bolsa Família tem... vocês podem ver aí que em torno de 2 bilhões e 500 milhões por mês se paga. 30 bilhões por ano, né? E ele é um programa que na prática, nós fazendo o pente fino, nós fizemos um pente fino nesses últimos 2 anos, nós tiramos 7 milhões e 600 mil famílias do programa e incluímos 6 milhões e 700 mil famílias. Então, ocorreu um novo fato no Bolsa Família. O Bolsa Família, desde a sua criação, tinha fila. Tinha milhões de famílias que queriam entrar no programa e não conseguiam porque as vagas estavam ocupadas por famílias que não precisavam estar no programa. Mesmo ele aumentando o número de famílias, ele tinha uma fila. Uma fila de em torno de 1 milhão a 2 milhões de famílias que levavam até mais de um ano para entrar no programa. Quando nós fizemos o pente fino e tiramos muita gente que não precisava, tinha empresários, dono de frota de caminhão, vereadores, prefeitos no programa. O programa, como o cadastro é feito nos municípios, né, tinha muita distorção. Então, nós fizemos, inclusive com a ajuda de outros ministérios, da CGU, que foi muito importante, de outros ministérios, inclusive com a Polícia Federal, fizemos uma varredura. E aí saiu um monte de famílias, entraram menos do que saíram, e nós conseguimos zerar a fila. O Bolsa Família já está há mais de 1 ano e meio sem fila. Se a pessoa se cadastrar no município nesse mês, ela passa a receber, no mês seguinte, o valor que lhe é devido. Passo seguinte. Então, nós temos, atualmente, 13 milhões de famílias beneficiadas, 47,2 milhões de pessoas beneficiadas pelo programa. População do Brasil, se considerarmos 209 milhões, dá 22,5%, né? Já foi 25%, né, por cento da população recebendo o Bolsa Família. Então, esses são os valores. E o valor médio, mesmo com os reajustes, nós tivemos um outro reajuste em 2018, então isso equilibrou aquela defasagem que tinha tido do governo anterior, nós estamos com R$ 187,56. Tem família que recebe mais de R$ 1.000. Depende da renda da família. Na verdade, o Bolsa Família é um programa de complementação de renda. Se a renda é zero, inexistente ou pequena, o valor é maior, conforme o número de filhos também, né? Passo seguinte. O que nós concluímos nessa história, nessa vivência na área social, eu fui secretário nacional, só para me apresentar um pouquinho para quem não me conhece, eu estou no 6º mandato de deputado federal, eu fui secretário nacional do Comunidade Solidária com a doutora Ruth Cardoso, que eu tenho muito orgulho dessa passagem, né, na vida pública. Fui prefeito, presidente de federação de municípios. Eu conheço a realidade do Brasil, da base, conheço razoavelmente. Claro que ninguém sabe tudo, né? nem pretendo saber, mas conheço razoavelmente a realidade brasileira. E fui secretário de saúde do Rio Grande do Sul por 8 anos. Né? Então, eu vi de vários ângulos as questões que nós estamos tratando aqui. Né? Então,
não se resolve o problema da pobreza com transferência de renda só. O problema da pobreza no Brasil se resolve com desenvolvimento humano, né? Isso eu não preciso dizer, é um chavão, que a educação é a chave para tudo e tal, mas como o desenvolvimento humano pode impactar naqueles mais pobres agora, né? Então, nós criamos alguns programas, que eu vou falar aqui, e todos são abertos à parceria, né, público-privada, que é o programa Criança Feliz. É um programa que investe no início da vida, nos primeiros anos de vida. A ciência mostrou, da década de 90 para cá, que bem no início da vida se organizam todas as competências humanas. Uma criança não aprende na escola, ela não chega na escola e começa a aprender. Ela aprende a aprender, as bases da aprendizagem se organizam nos primeiros 1000 dias de vida, e não depois. Então, como isso todos os estudos, todas as pesquisas apontam para isso, né, e as experiências que existem no mundo também estão apontando para isso, nos sentimos obrigados a criar um programa que ajude as crianças, principalmente os filhos do Bolsa Família, a ter uma oportunidade melhor de aprendizagem, né? E esse programa é o Criança Feliz. Uma criança de uma família pobre e de uma família de classe média, elas nascem com o mesmo potencial. Elas potencialmente têm algum problema, alguma aptidão genética e tal, mas elas nascem, em termos globais, com o mesmo potencial. Só que essa criança da família de classe média vai viver num ambiente mais rico de estímulos, inclusive estímulos verbais, né? A mãe vai ter um vocabulário maior que a mãe mais pobre, que tem uma escolaridade menor. A mãe vai ler contos para a criança, né? Tem como comprar livros para ler contos para a criança. Ela vai estar num ambiente enriquecido de estímulos. Vamos falar só de uma área, verbais. E a outra criança vai estar num ambiente onde a mãe tem um vocabulário menor, um ambiente estressante, onde não tem livros. Praticamente só 8% das residências do Bolsa Família tem algum tipo de livro ou algum tipo de revista em quadrinhos e tal para ser lida, né? Então, essa criança vai viver num ambiente muito mais estressante, de dificuldades de sobrevivência, né? E essa aqui vai estar num ambiente muito favorecido. Aos 4 anos de idade, essa criança da filha da classe média já tem um vocabulário 10 vezes maior do que a criança que nasceu na família mais pobre. E o vocabulário é formado pela memória, né? As crianças vão memorizando o que elas têm de informação do ambiente. Então, ao chegar aos 4 anos, tendo essa defasagem, depois dos 4 anos, a parte cognitiva, a básico da parte cognitiva já está pronto. Ela vai trabalhar com aquilo que ela tem de alicerce. Ao chegar na escola, essa criança da classe média vai ter uma professora que ela vai entender muito melhor o que a professora fala, e a professora vai entender muito melhor o que ela fala, ela vai se expressar melhor. Ela tem um vocabulário maior. Enquanto que aquela outra vai ter mais dificuldade para tudo. E aí vão seguir ciclos diferentes. Uma vai ter uma dificuldade maior de aprendizagem e que vai levar ela até uma escolaridade menor, até uma profissão pior remunerada e repetir o ciclo da pobreza da família. Vai ter filhos nas mesmas condições, enquanto que essa tem um futuro melhor garantido. Então, o desafio que nós temos, eu dei esse exemplo só para mostrar isso, é impactar nesse início da vida a família com informações para que ela possa oferecer aos seus filhos um estímulo maior para o desenvolvimento, tanto socioemocional quanto cognitivo, né? Pode passar. Nós escolhemos um público que vai das gestantes do Bolsa Família, né, as crianças que estão institucionalizadas, as crianças que estão no BPC. Eu não sei se vocês sabem, mas tem um programa chamado Benefício de Prestação Continuada, que é muito maior que o Bolsa Família. É um programa criado pela lei de assistência social em 96, no governo ainda do Fernando Henrique, que é o dobro do Bolsa Família em valores. O Bolsa é 30 bilhões, esse programa é 60 bilhões, que é para as pessoas das famílias mais pobres com deficiência física e mental, que não têm condições de trabalhar, de se manter, né?
e para os idosos que não têm nem aposentadoria. Então, o BPC é um programa... Então, as crianças do BPC com deficiência física ou mental entram no nosso programa numa faixa de 0 a 6 anos. E as crianças do Bolsa Família até 3 anos de idade. Por que até 3 anos de idade? Porque a ciência mostra que é o período de maior plasticidade do cérebro. Uma criança de 3 anos, ela chega a ter o dobro das conexões cerebrais entre os neurônios que tem um adulto de 18 anos. Porque a criança vai descobrindo o mundo, né? Ela não tem informação, ela é um ET, né? Ela chega num lugar que ela não sabe o que é cor, o que é forma. E tudo isso ela vai aprendendo formando memória, formando redes de memória, né? Aos 3 anos de idade, ela tem uma quantidade incrível de conexões cerebrais, muito maior do que um adulto. Depois ela vai se especializando. A partir da puberdade, o cérebro vai se reorganizando, aquilo que foi mais estimulado ele mantém, aquilo que não foi estimulado ele deleta, né? Então, chega na idade adulta com um número mais especializado, mais consistente com o mundo que a criança viveu, né? Dos estímulos que ela teve. O Bolsa Família, o programa Criança Feliz, hoje é o maior programa do mundo em acompanhamento domiciliar de crianças. Ele tem hoje, estamos chegando a quase 600 mil crianças acompanhadas em casa toda semana. Elas recebem uma visita semanal de um grupo de pessoas capacitadas para isso, os visitadores do Criança Feliz, que tem os monitores, supervisores, hoje já são mais de 20 mil no Brasil, e elas são pessoas capacitadas no conhecimento das etapas e dos estímulos que a criança deve ter. Nós temos parcerias, por exemplo, com o Banco Itaú, que está nos dando aí a oportunidade de chegar a 10 milhões de livros de contos infantis para serem distribuídos para essas famílias. Nós estamos formando pequenas bibliotecas nos CRAS, nos Centros de Referência e Assistência Social, e entregando para a família livros que ela vai trocando depois para ler. E se a mãe é analfabeta, a mãe será alfabetizada no município, né? Então, esse programa já está em praticamente todos os estados, 24 aderiram, 3 não aderiram por motivos variados, inclusive por motivos ideológicos, que não era um programa do partido A ou B, né? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas chegamos já a 2.622 municípios do Brasil e 2.502 já tem a visita acontecendo. Então, é um programa que está em escala nacional. Eu fui convidado agora para o Fórum de Educação de Dubai. Eu fui convidado agora para o Fórum de Educação lá em Dubai, pelos organizadores do evento, para falar sobre a nossa experiência do Criança Feliz, que é a maior experiência do mundo hoje em acompanhamento de crianças. Nós vamos chegar ao final desse ano em 1 milhão de crianças sendo acompanhadas em casa toda semana, né? Isso dá alguns números surpreendentes. Ali é o número 550, isso aí muda todo dia, o número de crianças que entram no programa, né? Isso é um dado já um pouquinho defasado, mas só para vocês terem uma ideia, nós já realizamos 12.750.000 visitas domiciliares dentro do programa. É o maior programa em escala do mundo, né? Só o fato de uma pessoa, em tantas vezes nas casas de tantas pessoas, de um agente público, já faz uma diferença enorme. A queixa que a gente tem das famílias é que o único contato que eles têm com o Estado é esse, né? Tem crianças, inclusive, tem vídeos comoventes, que eu não vou passar aqui por causa da questão do tempo, da mãe relatando a mãe com a criança com microcefalia, né? E os vizinhos têm medo de chegar lá por causa da criança, que a criança grita, a criança... Então, ela fica só ela. O pai abandonou, o pai foi embora. Esse negócio da microcefalia, essa epidemia que ocorreu aí, mostra uma outra tragédia humana, que 40% dos pais abandonaram as casas quando as crianças nasceram e deixaram só a mãe cuidando delas, né? E a mãe fala,
meio que chorando no vídeo, mas a única visita que eu tenho aqui em casa é da visitadora da primeira infância, né? E ela ajudando. Quanto mais cedo tu estimular uma criança, inclusive com microcefalia, melhor é o desempenho dela depois, né? Pelo menos diminui a necessidade de cuidados especiais. Vamos passar? Isso aí é um vídeo que eu queria passar para vocês, um evento internacional que nós fizemos aqui com vários países do mundo, China, Canadá, Estados Unidos, trocando experiências na área da primeira infância e com uma participação muito ativa, muito atenta da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que está muito preocupada com o mundo da comunidade surda e das crianças com deficiência física e mental. E ela participou do programa e nós fizemos um painel específico para a área de surdez, mostrando o trabalho da professora Dana Suskind, que é uma neurocirurgiã de Chicago, onde ela faz o implante coclear, tem que fazer, como os primeiros dias de vida são decisivos, o implante coclear tem que fazer no primeiro ano de vida, que o cérebro está organizando ainda as conexões, né? Depois não adianta mais. Depois do segundo, terceiro ano de vida, não adianta mais fazer. A pessoa vai ter dificuldade, não vai... a parte de entender o som que está entrando, ela não consegue mais. Então, a Dana mostrando isso, que dá para prevenir boa parte, diminui muito o número de surdos, se nós fizermos o implante coclear e fizermos a estimulação precoce, né? E isso, nós estamos aí fazendo uma parceria com o Ministério da Saúde para trabalhar isso também, e isso muda a história de vida dessas pessoas, né? Mas pode passar o vídeo. Isso foi em Brasília. To understand better what was going on. Completamos 2 dias de mobilização, de informação, para divulgar e para trazer sugestões de aperfeiçoamento para o programa Criança Feliz. O programa Criança Feliz é hoje o maior programa do mundo em número de pessoas atendidas. É uma bandeira do governo federal e eu estou aqui para incentivar as primeiras damas. Estamos aqui para termos um olhar atento para essas famílias e estamos buscando cada dia melhorar e que essas crianças sejam desenvolvidas e estimuladas através do programa Criança Feliz. É um programa extremamente focado em ajudar o desenvolvimento das crianças, dos bebês, nas famílias mais vulneráveis. Famílias que são visitadas toda semana, queremos chegar a 1 milhão de famílias até o final do ano. Então é um programa que tem um impacto enorme na vida da sociedade, a médio e a longo prazo. Nós trouxemos especialistas do mundo todo, vieram especialistas do Canadá, especialistas dos Estados Unidos, e trouxemos também as experiências do Brasil que já estão andando. Tivemos aí um seminário muito rico, com experiências também muito ricas que já estão acontecendo em municípios como Boa Vista, em estados como Alagoas, Ceará, enfim. É um programa que veio para ficar e veio para fazer a diferença no futuro do Brasil. E aproveitando a presença feminina aqui, eu quero dizer que esse é um programa que tem uma enorme sensibilidade do público. 95% das pessoas envolvidas com o programa são mulheres, né? Inclusive as primeiras damas. A Marcela Temer foi uma parceira no início do programa, né? E agora a Michele Bolsonaro quer ir além disso, né, com a questão das pessoas com portadores de deficiência. Nós temos outras questões que nós estamos avaliando aí dentro do Ministério, a Lei de Incentivo à Cultura, né? Em nenhum momento se falou em acabar com a Lei Rouanet, né? A Lei Rouanet ela é imprescindível para o desenvolvimento da cultura brasileira, né? O que nós precisamos é fazer algumas adaptações. Nós devemos aí... O Martins está terminando agora, na semana que vem a gente deve anunciar aí as instruções normativas, né, para democratizar mais, levar mais para a base, para os novos talentos. O eixo Rio-São Paulo, eu falar isso aqui em São Paulo é meio complicado, mas o eixo Rio-São Paulo concentra quase
mais de 80% dos recursos da Lei Rouanet. Então, nós estamos tentando, é claro que a gente não pode impedir um banco ou alguém que queira patrocinar de investir em São Paulo e no Rio, eles vão fazer isso, né? Mas as estatais, a gente está pedindo para eles terem um olhar maior para o público do Nordeste. O Nordeste tem 25% da população brasileira e tem só 4% dos valores da Lei Rouanet, né? O sul do país também, com essa concentração muito grande de Rio-São Paulo, mas não vai deixar de ter valores maiores, os maiores valores vão ser de Rio-São Paulo, mas vão ter pelo menos recursos e a forma, e o público e o tipo de espetáculo também que a gente pretende incentivar mais, né? Aí pode passar, ela está em torno de 1,3 bilhão de reais captados pela Lei Rouanet por ano, né? Nós temos que ter o recurso orçamentário também, que todos esses anos passados foram contingenciados e nunca aplicados, então a gente depende mais do mecenato do que de outros recursos na área de incentivo, mas nós pensamos em mudar isso também, né? E no último ano foram mais de 3 mil projetos beneficiados, né? E nós queremos que isso continue. Nós temos eu estou pegando assim coisas importantes, porque teria muitas outras coisas para falar, não dá tempo. O Bolsa Atleta, que teve um corte no orçamento, né? O planejamento, em qualquer governo, gosta muito de números, mostrar resultado em números, sem considerar os seres humanos que estão atrás dos números, né? Então, nós tivemos aí um corte no Bolsa Atleta. O Bolsa Atleta tem muito recurso na base para estimular atletas de base, né? E que nós colocamos na meta dos 100 dias que o presidente Bolsonaro deve anunciar a recuperação disso aí. Nós estamos trabalhando nisso. Vamos recuperar e vamos até aumentar o valor do Bolsa Atleta em relação aos incentivos. E estamos conversando com as estatais para também nos ajudarem nisso. A própria Caixa Econômica tomou, por iniciativa própria, a decisão de cortar o patrocínio para os grandes times de futebol, e a gente quer que esse recurso, de alguma maneira, venha para a base, para o esporte de base e para o Bolsa Atleta. Nós temos que aumentar o número de medalhas na próxima Olimpíada. A próxima Olimpíada é ano que vem, né? Então, a gente tem que ter mais recursos para isso também, né? Isso aí, o Bolsa Atleta, são recursos de 53 milhões, 3.058 atletas beneficiados. Vai desde o atleta de base de R$300 por mês, 300 e poucos reais por mês, até o atleta que já ganhou uma medalha olímpica, o que está, né, que tem chance de ganhar uma medalha olímpica, que pode ganhar até R$12 mil por mês, enfim, um valor maior. Passo o seguinte, pode passar. A articulação com as estatais, como esse governo tem uma característica diferente dos outros, é bom dizer isso. O presidente Bolsonaro, ele convidou os ministros por uma iniciativa própria, né? Ele escolheu os ministros. Não houve uma indicação partidária. Não há uma divisão dos cargos por partido político, como é a tradição no Brasil, como era a tradição no Brasil, né? E ao fazer isso, o presidente Bolsonaro deu carta branca para os ministros nomearem os seus assessores. Então, vamos pegar o ministro Paulo Guedes, comparar com os ministros da Fazenda anteriores. Eles eram o ministro da Fazenda, mas o presidente da Caixa respondia a um partido, o ministro do Planejamento respondia a outro partido, e era muito mais difícil as decisões fluírem, né? Quando ele apontava numa direção, se o partido aquele não quisesse, já a Caixa já freava, o outro já freava aqui, as coisas não aconteciam. E o que aconteceu agora, o ministro Paulo Guedes, que para mim é um dos grandes nomes da história da economia brasileira, né? Ele pôde escolher todos, inclusive trouxe uma turma grande de colegas que ele conhecia da Universidade de Chicago,
brasileiros que foram fazer doutorado lá. Então, é muito qualificada a equipe econômica e todos respondem ao ministro Paulo Guedes. Isso nos facilitou chegar nas estatais, que são todas também, de alguma maneira, indicadas por ele, para negociar que eles, todos os patrocínios, Lei Rouanet, da Petrobras, da Eletrobras, do BNDES, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, Correios, todos, pelo menos, tivessem uma parcela importante dos seus recursos direcionados para os nossos propósitos de política pública. Então, isso vai fazer com que, por exemplo, a Caixa Econômica não patrocine um grande clube de futebol, que ela já retirou os patrocínios, e possa patrocinar o Bolsa Atleta em número maior na base municipal, né, nas Olimpíadas municipais, os Jogos municipais, que nós estamos pretendendo fazer em grande escala. Nós estamos também trabalhando a parceria com o Sistema S. O Sistema S tem muita capilaridade, tem muita expertise, né, e nós estamos querendo, de alguma forma, nos aproximarmos e usarmos essa expertise para a redução da pobreza, a capacitação. Dentro desse programa Progredir, que eu falei aqui antes, que o Vinícius foi o responsável, né, e idealizou, esse programa Progredir, nós temos a parceria para a capacitação dos jovens NEM. Para mim, eu acho que o grande desafio que o Brasil tem é uma quantidade crescente de jovens que não trabalham, não estudam, nem trabalham nem estudam, e estão entre 18 e 29 anos de idade. Eles são um potencial exército de reserva até para o crime organizado, né? Nas famílias do Bolsa Família são 4.200.000, né? E nós queremos que esses meninos tenham oportunidade de ter uma nova vida e que seja ofertado a eles cursos de capacitação, e por isso o Sistema S é muito importante, e que seja ofertada a oportunidade de se transformar em microempresários. Para vocês terem uma ideia, esse valor que nós temos, nós já gastamos 4 bilhões de reais em microcrédito para o Bolsa Família, para pessoas do Bolsa Família. Agora, nós estamos focalizando nos jovens, né, nos jovens de 18 a 29 anos, e fazendo com que esses jovens tenham acesso a microcrédito e capacitação. Além de ter a capacitação para o emprego, poder ter uma capacitação para serem microempreendedores, né? Virarem MEIs, né? Microempreendedores individuais. Então, esse é um trabalho que nós pretendemos fazer, avançar mais com o Sistema S e tentar convencer os bancos, os grandes bancos brasileiros, a colaborarem, né? Porque até hoje são poucos bancos que trabalham com microcrédito, né? Há um compromisso do presidente, do Pedro, que é o presidente da Caixa Econômica Federal, de colocar a Caixa Econômica Federal como grande fornecedora de microcrédito também, junto com o Banco do Nordeste, junto com bancos que estão aí. Então, o trabalho do SEBRAE, do SESC, do SENAC, do SESI aqui, né, do SENAI, eles são muito importantes para nós, né, para levar esses jovens e fazer com que eles tenham uma perspectiva profissional. E mais ainda aí a questão da empregabilidade, que nós já conversamos aqui com o presidente Paulo Scaff no passado, da gente agora retomar esse assunto e pedir à Fiesp, pedir às empresas de São Paulo que deixem uma cota. Eu sei que aqui tem o programa Já Mais Um, né, que para geração de emprego, mas que deixem uma cota de 10% dos novos empregos que criarem daqui para frente para os jovens encaminhados pelo sistema público, jovens dos NEM do Bolsa Família, né? Meu último ato como ministro na gestão anterior foi na favela da Rocinha. Eu era da Força Tarefa do Rio de Janeiro, aquela que estava fazendo a intervenção federal lá no Rio, e eu cuidava da área social. E o nosso último ato lá foi inaugurar um hotel-escola dentro da Rocinha, com o SENAC tocando e com todas as empresas do Rio de Janeiro, hotéis, as associações de hotéis e restaurantes do Rio de Janeiro, já acertados para contratar os jovens que saíssem daquele hotel-escola ali, né? Então, isso, se nós conseguimos fazer, porque não adianta falar de violência, não adianta achando que o governo sozinho resolve, né?
Nós precisamos das parcerias para resolver isso. Nós vamos diminuir violência. Vamos diminuir. O ministro Sérgio Moro é a figura talhada para isso, né? Ele já está com um programa, um pacote legal para aumentar. As nossas leis são muito frouxas, muito ruins em relação à violência. Uma pessoa comete atos brutais de violência, em pouco tempo está solta, né, para cometer de novo. O goleiro Bruno, aquele do Flamengo, está solto, né? Está em regime de progressão de pena, está solto, mandou matar a namorada, cortar em pedaços, sequestrou o filho e está solto. Não tem como diminuir violência com leis com tal indulgência, né? com tal leniência, assim, de não punir quem comete crime grave. Crime grave tem que ser, todos os crimes têm que ser punidos, né? Desde o crime de corrupção ao crime de homicídio. No Brasil, é o país que tem o maior número de homicídios do mundo, porque tem uma legislação muito ruim. E o ministro Sérgio Moro está propondo uma mudança nisso para poder agir com mais eficácia, né? E montando programas de prevenção de violência. E aí uma outra coisa que eu já vou adiantar, que eu ia falar depois, e prevenção e enfrentamento à questão das drogas. Nós temos uma epidemia de violência que gera o maior número de homicídios do mundo, e uma insegurança generalizada na sociedade, e temos uma epidemia de drogas, que entra em grande escala pela fronteira brasileira e que está transformando aí é a maior causa de morte, direta ou indireta, de jovens no Brasil, né? E que está afligindo milhões de famílias, porque não é só o usuário de droga que sofre, a família sofre igual ou mais do que ele, né? Então, isso tem que ter políticas públicas. Nós estamos trabalhando com a política de enfrentamento às drogas hoje no Brasil. O ministro Sérgio Moro já nos convocou para montar um comitê especial que entra o nosso ministério, o Ministério da Saúde, da Educação, de Direitos Humanos. Nós vamos trabalhar pensando no direito humano das vítimas, não só do homicida ou do assaltante, mas das vítimas também, né? Que se fala muito pouco nos direitos humanos das vítimas no Brasil, né? Então, é uma nova maneira de encarar essa questão das drogas, né? Tem leis que podem ser aprovadas agora, aumentando o rigor contra as drogas também. Nós temos que organizar. Não existe experiência nenhuma no mundo que, afrouxando leis de drogas, melhora a situação da população. Pelo contrário, piora, e piora muito, como o Uruguai está piorando. O Uruguai faz 2 anos, 2017 e 2018, que está batendo recorde de homicídios, já há 3 anos depois da liberação da maconha no Uruguai. E aumentou muito o número de consumidores de drogas também. Então, voltando aqui, o progredir. E na base, para terminar, na base nós estamos construindo uma política. Toda a política do Ministério, o principal, não vai ser só o alto rendimento do atleta, vai ser muito estimulado, mas não é só isso. Não é só o estímulo às artes, à música, à dança, mas vai ser trazer isso para a base da sociedade, né? Esse é o maior esforço que nós vamos fazer. Então, nós estamos pensando em estabelecer equipamentos, né, na base. Pula essa estação cidadania, vamos para os municípios. O município mais... Depois eu falo dessa ação. O município mais cidadão. Nós vamos convocar todos os municípios do Brasil a estabelecer programas, atividades culturais, atividades esportivas programadas, né, nesse programa que a gente está chamando de Município Mais Cidadão. Nós vamos oferecer para esses municípios os nossos programas, combinar com eles uma meta, e o município que atingir essa meta vai ser premiado, né? Então, um dos programas de inclusão produtiva, nós queremos que 90% dos jovens, aí nós vamos estabelecer, isso é variável, porque tem município com 2.000 habitantes, que tem um número muito pequeno de jovens que precisam de atendimento, mas tem em São Paulo que tem 12 milhões. Então, nós vamos ter uma variação aí de meta, né, conforme... Mas, com a ajuda do Sistema S, das estatais e do incentivo ao microcrédito, nós vamos ter essa meta de tirar esses jovens neném da ociosidade e levá-los para o universo do trabalho, né? Município por município, nós vamos estabelecer meta por município. O Criança Feliz também, metas das crianças que estão previstas no programa, né?
com recursos orçamentários e parcerias privadas. Nós temos fundações importantes, como eu repito aqui, a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, aqui de São Paulo, que nos ajudou muito, inspirou muito o nosso programa. Faço o seguinte: a arte no esporte, arte e esporte no contraturno da escola. Nós queremos que todas as escolas, pelo menos as públicas, tenham atividades culturais e esportivas no contraturno, né? Isso vai exigir recursos dos municípios, recursos dos estados, recursos federais, recursos da lei de incentivo, né? Recursos do Profesp, enfim. Volta que eu estou falando ainda sobre... sobre nós queremos que é um modelo que reduz violência, é um modelo que reduz consumo de drogas, né? Nós queremos que toda a juventude brasileira, de alguma maneira, através do trabalho nos municípios, tenha uma atividade permanente, ou metade do dia estudando e a outra metade tendo atividades artísticas, culturais e esportivas. Passo seguinte. Atendimento, nós vamos usar para isso, nós vamos usar equipamentos, vamos pedir equipamentos, né? Solicitar ao Sistema S. Tem muito equipamento do SESI, do SESC, áreas esportivas. Às vezes as escolas não têm espaço para isso, mas o município tem, o Sistema S tem, e até a ABB ofereceu para a gente os seus espaços para estar dentro desse programa, né? Atendimento a pessoas com deficiência, nós vamos estabelecer uma meta de acompanhamento dessas pessoas, capacitação profissional, oportunizar elas, até por via internet e direta lá no município, e capacitação. E fortalecer as APAES. As APAES, as instituições que trabalham com jovens com deficiência. Passo seguinte. Festival, aí nós vamos fazer num outro nível, além do município, nós vamos ter as mesorregiões, onde nós vamos promover festivais artísticos. Todas as mesorregiões, vão ser em torno de 400 mesorregiões no Brasil, onde tem um grupo de municípios que constitui uma população entre 400 a 600, 700 mil pessoas. Dentro da cidade de São Paulo vão ter várias mesorregiões, né, comportando os bairros, né? E nessas mesorregiões vão ter festivais artísticos com patrocínio da Lei Rouanet, com patrocínios do município, de recursos públicos. O Sistema S pode nos ajudar muito nisso, né? Enfim, fazer com que, nessas áreas, música, dança, teatro e audiovisual, né? Nós estamos pensando, e eu já queria deixar aqui uma ideia, né, para a gente trabalhar a curto prazo nisso, num festival, por exemplo, de vídeos feitos com um telefone celular, né? Estabelecer regras, vamos conversar com o pessoal do audiovisual, estabelecer regras e dar um prêmio nas mesorregiões, nos estados, e depois um prêmio nacional, né? Para estimular a veia artística. Aí, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão de 40, 50 anos atrás, né? Voltado agora já com a tecnologia nova. Então, pode passar. E os Jogos Olímpicos Escolares, que o general Marco Aurélio insiste que eu não posso usar o nome de Olímpicos, porque ele é registrado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, né? Mas aqui entre nós eu posso... A ideia é essa, a gente promover jogos tipo Olimpíada, né? As mesmas mesorregiões, nós vamos estabelecer e vamos trazer isso, vamos dar bolsa atleta para esses meninos que forem... os campeões desses jogos nas mesorregiões, depois fazer campeonatos estaduais e um grande campeonato nacional. E vamos trabalhar com esportes que nós temos mais facilidade e que juntam mais gente. Quer dizer que não queiramos os outros, mas futebol, handebol, vôlei, judô, xadrez e atletismo, né? As modalidades de atletismo. Então, os atletas premiados, que os municípios vão ganhar troféus e vão ganhar prêmios também, enfim, tudo isso aqui faz parte de um pacote que os municípios que estiverem envolvidos em todas essas atividades vão ganhar recursos extras do governo e vão ganhar prêmios entregues pelo presidente da República,
né? Isso para o prefeito é uma grande coisa. Nós queremos que isso aconteça esse ano ainda, porque os prefeitos vão estar mais estimulados a fazer isso agora, porque o ano que vem já é campanha municipal, já é eleição municipal. Então, a gente está querendo afunilar agora para, a partir de maio, a gente já começar a avançar, final de abril, maio, já começar a avançar nisso aí. Passo seguinte. E a redução de violência, isso vai ter no município também. Trabalhar, cadastrar as pessoas com dependência química, tratar essas pessoas, né? Nós estamos fazendo um grande convênio com as comunidades terapêuticas, porque a gente acha que só o trabalho dos CAPs não tem impacto, não tem tido impacto adequado. As pessoas têm que ficar em abstinência para poder enfrentar um retorno à atividade, a uma vida de responsabilidade social, familiar, né? Então, a gente está... já credenciamos agora 216 comunidades terapêuticas, fechando 11 mil vagas em comunidades terapêuticas no Brasil, né? Todas vão ser supervisionadas tecnicamente, vão ter capacitação técnica, vão ter um acompanhamento. É uma parceria com o MEC, Sistema S, o PROERD também para divulgação nas escolas, aí é um trabalho que a gente vai fazer junto com o MEC, de ter informação. O maior problema da droga que eu vejo hoje, do aumento de consumidores de droga, é a desinformação. Achar que maconha é remédio, achar que a droga não tem tanto problema, que é recreativo, tu para a hora que tu quiser, né? Quem tem alguém com dependência química na família sabe que isso não existe, né? E que a droga causa danos irreversíveis. Inclusive, a maconha é a que atinge o maior número de receptores cerebrais e com danos muito maiores a longo prazo, né? Isso é um outro assunto para outra ocasião. Se tiver interesse, a gente pode conversar. Passa o seguinte. Tem a premiação, passa. Cuidado e prevenção às drogas, é isso que eu estou falando. Nós somos responsáveis hoje, junto com o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça é a repressão e nós é o acolhimento, atendimento, prevenção, pesquisa na área de consumo de drogas. Pode passar? E reinserção social. Eu falei demais, né? Mas é que o Ministério é grande, né? A gente tem que ir explicando. Teria muito mais coisa para falar, mas eu vou poupar aqui. O Paulo me deu um tempo bem menor do que eu usei, né? Então, eu vou pedir já desculpas aqui ao Paulo, né? Mas me colocar à disposição para a gente debater. E também nós gostaríamos, né, nessa reunião, de ouvir os serviços que vocês estão, que o Sistema S, que a Fiesp, que as áreas aí têm para nos contar, nos orientar. Obrigado. Ministro, aqui o tempo ele é que define. Isso e foi uma aula que nós tomamos aqui. Bom, na verdade, nós temos uma limitação de tempo. O ministro tem um almoço a 30 minutos daqui. Então, com isso, nos sobra aí, forçando e já atrasando um pouco, uns 20, 30 minutos de reunião. Eu sei que tem muita gente que gostaria de falar aqui, seja da área de esporte, da cultura, e é fundamental que a gente possa também, assim como nós conhecemos a estrutura, e foi muito bom essa explanação todo do ministro, agora a gente encaixar dentro dessas ideias do Ministério, onde nós podemos colaborar e participar. Por exemplo, Paulo, só para... Eu esqueci a coisa mais importante que me motivou também a vir para cá, que é a gente reativar o nosso convênio aí da empregabilidade, né? Eu queria já deixar isso claro, do nosso total interesse. Se possível, a gente tem um compromisso aí de ter uma cota, já que tem cota para tanta coisa, né? Uma cota de vagas para os jovens do Bolsa Família. Tá, só isso. Muito bem. Podemos fazer, sim, sem problema nenhum. Então, eu vou pedir para as pessoas que forem falar agora, tentarem fazer um resumo, assim, 2, 3 minutinhos, só para que a gente consiga aproveitar ao máximo. Está aqui também o Ivan, do SEBRAE, o diretor técnico do SEBRAE aqui de São Paulo. Ministro, alguns casos aqui, há um encaixe natural. Por exemplo, nós temos um programa aqui em São Paulo, ministro. A gente estimula muito o esporte nas nossas escolas, porque a gente defende o ensino em tempo integral. O ensino em tempo integral é sala de aula, é laboratório, é quadra de esporte, é atividade cultural, enfim. E, para isso, nós construímos uma grande infraestrutura, 50 campos de futebol, mais do que 100 quadras poliesportivas cobertas. Nós temos a maior lâmina d'água aquecida do Brasil. Enfim, temos piscina de polo aquático oficial, a única do Brasil. Tinha uma na Olimpíada, mas foi desmontada, então nós ficamos com a única de novo.
A nossa, durante a Olimpíada, teve mais uma, agora voltou a ser só a nossa. Enfim, pista de atletismo e tal. Mas, para não ficar só o esporte para os nossos alunos do SESI, nós ampliamos, temos um programa que a gente faz com as prefeituras, aproveitando toda a infraestrutura que a cidade já tem. A cidade tem uma boa piscina aquecida, tem uma pista de atletismo, tem um belo campo de futebol. A gente faz convênios com a cidade, leva a metodologia do esporte do SESI, uniformiza e acompanha através das nossas unidades. Nós temos hoje quantos alunos que não são alunos, quantas crianças praticantes? 130 mil crianças que praticam esporte, supervisionadas, acompanhadas pelo SESI, que não são alunos do SESI, que são da comunidade, pessoas pobres, com pouca possibilidade, que, em vez de estar na rua, estão praticando esporte. Isso, um programa como esse, é muito interessante. Igual a esse no esporte, nós fazemos, por exemplo, na educação, que é implantar o nosso sistema SESI de ensino nas redes municipais. Na cultura, temos atividade pelas periferias, muito forte, na formação profissional, mas o que eu quero dizer é que há ideias bastante comuns, vamos dizer, entre aquilo que o Ministério está querendo, os objetivos do Ministério, que eu senti aqui, conheci com mais detalhes com a sua apresentação, e aquilo que a gente pensa também e a gente faz uma boa parte que pode buscar uma sinergia grande. Eu vou passar rapidamente... Só que a sua palavra aí foi música para o general Marco Aurélio. Ele está quase em êxtase. Eu notei, é tudo que ele queria ouvir de vocês. Eu notei que na sala, quando nós falamos, nossos times de basquete, vôlei, que, aliás, estamos ganhando os campeonatos todos aí, 70% veio tudo da base. O general virou e falou, da base. Eu falei, ele deve ter conversado há pouco com o ministro sobre a tal da base. A gente realmente estimula. Você não teria sentido ter um time de basquete e rendimento se não fosse para formar a base. E a gente tem esse trabalho muito forte. Vou passar rápido para começar. Estou quebrando um pouco. Ô, Luiz, você não fica chateado comigo, não? Então tá. Passar rápido, 3 minutos aí para o Terra, para o Alexandre e para o Ivan, Senai, SESI e SEBRAE, que falem como a gente pode rapidamente buscar essa sinergia aqui com essa área que tem muito a ver conosco. E, em seguida, depois, Silvio Demetrio, o Carlos, a nossa presidente também do Sindicato de Cinema, enfim. Por isso que eu vou pedir 2, 3 minutos para cada um, para a gente conseguir fechar essa conversa e tentar concluir os passos seguintes, né? Porque senão fica só nas intenções, né? Bom dia a todos. Presidente ministro, nós somos uma rede, ministro, com 92 escolas fixas e 74 escolas móveis. Portanto, a gente atinge todo o estado de São Paulo com essa mancha aí. Está falando do Senai. Senai São Paulo, né? A todo o alinhamento nosso aqui, essa preocupação com a educação profissional como fundamental aí para alavancar a economia, etc. Nós temos hoje, ministro, atenção em cursos com gratuidade para essas comunidades, para jovens, adultos e com foco principalmente em formações de longo prazo para os jovens, né? E cursos de curta duração para os adultos, né? Nessas duas linhas, ministro, a grande maioria dessas pessoas são jovens de escolas públicas, portanto, muito alinhado com essas questões que o senhor colocou, e também esses cursos de curta duração para adultos, fundamentalmente pessoas aí das periferias. Aprendemos a questão de 2 anos, iniciamos um grande programa aqui, percebendo que programas de qualificação para pessoas de baixa renda, nós estamos usando muito a estratégia das escolas móveis, porque essas pessoas às vezes têm dificuldade de se deslocar por questões de recursos, etc. Então, iniciamos aqui um programa levando esses cursos com gratuidade, principalmente para os adultos, junto às comunidades, principalmente das grandes cidades. Isso também teve uma boa repercussão. Escolas móveis são grandes carretas. Por exemplo, a escola móvel automobilística tem dentro um automóvel e tem uma sala de aula, é a parte teórica, a parte prática, e ela se locomove e para, vamos dizer, numa determinada cidade, 1 mês, 2, 3, até formar aquela mão de obra. E isso que ele se refere à escola móvel. No final... Tem um vídeo, talvez um videozinho vai aparecer. As imagens, isso. Bom, e essa preocupação, ministro, de atender às comunidades, ela se estendeu além das fronteiras do Senai, na parceria que o Senai tem hoje com mais de 250 entidades, né? Prefeituras, igrejas, Rotaries, Lions, etc. E nessas entidades também, a gente leva toda a metodologia educacional do Senai e permeia aí uma grande quantidade de pessoas, né?
A questão do emprego, que foi pressionado nesses últimos anos, nos levou também a uma visão, o presidente Paulo Scaff nos provocou sobre isso, uma visão de estimular o empreendedorismo, né? Então, numa parceria aqui com o Sebrae, que o Ivan vai detalhar mais, nós concebemos um conjunto de programas de curta duração que tivessem impacto muito rápido, associado a uma qualificação de negócio por parte do Sebrae, e atingimos também aí um conjunto expressivo. Por fim, ministro, eu queria destacar para o senhor que o Senai de São Paulo certamente é uma das instituições que tem o maior programa de inclusão de pessoas com deficiência desse país. Ele é orientado por 3 pilares que para nós são fundamentais. Primeiro, a identificação dessas pessoas, as suas deficiências, experiências, escolaridade, etc. Do outro lado, oportunidades do mercado de trabalho, identificando empresas, etc., e postos, e aí sim tendo um programa de qualificação profissional que, destinado a essas pessoas, faça a efetiva inclusão dessas pessoas junto ao mercado de trabalho. Essa experiência já foi aqui testada em um conjunto expressivo de empresas, são milhares de pessoas nesse modelo incluídas junto ao mercado de trabalho. Isso trazemos aqui, podemos trazer uma boa experiência também para o senhor. E o Senai de São Paulo teve 800 mil matrículas no ano passado. Esse é o número, né? 800 mil matrículas, ministro, e aí a grandiosidade do volume de matrículas não se dissocia da qualidade. As nossas escolas são equipadas com as mais modernas tecnologias, são estruturas de classe mundial. Essa é uma recomendação do nosso presidente. Nós temos escolas com linhas de 4.0 montadas, que é o que existe melhor no mundo. Inclusive, na última inauguração em São Caetano do Sul, um presidente de uma grande companhia alemã falou: olha, o que eu vi aqui, eu não conheço nada melhor na Alemanha. E que isso há poucos meses atrás. Então, são realmente todas elas moderníssimas, todas super atualizadas, todos os laboratórios super atualizados. Obrigado, Terra. Obrigado. Fala. Alexandre, e depois o Sebrae. Perfeito. Bom dia a todos. Bom dia, ministro. Falando um pouquinho sobre a educação, em 2005... Alexandre é o superintendente do SESI. Vocês não falam, foi falado. SESI, bom dia. Quem conhece, conhece. Não é todo mundo que conhece. Eu sou Alexandre Flug, sou superintendente do SESI, estou como superintendente do SESI de São Paulo. Falando um pouquinho sobre educação, em 2005, o SESI possuía 53 escolas próprias. E grande parte das escolas funcionavam em prédios de prefeituras, igrejas. A gente, inclusive, locava espaços para que as escolas do SESI funcionassem. Com a chegada da gestão do presidente Paulo Scaff, ele pediu para que a gente substituísse essas escolas que ficavam nos prédios da prefeitura e construísse escolas próprias. Então, as prefeituras doavam o terreno e o SESI entrava e fazia a construção das escolas. Hoje, a nossa rede possui 154 escolas espalhadas pelo estado de São Paulo, atendendo 111 municípios. Hoje, nós somos em 95 mil alunos na educação básica, de 6 a 17 anos. Essas escolas, e eu acho que isso agrada bastante ao nosso general, nós temos hoje 800 instalações esportivas nas escolas do SESI, entre piscinas, quadras, campos. A maior rede de atletismo, de campos de futebol e campos e pistas de atletismo é do SESI. E a gente sabe que o atletismo é a maneira mais fácil de você melhorar o país em relação às medalhas dos Jogos Olímpicos. Você tem quase 50 ou 60 medalhas em chance para que você possa melhorar o nível do nosso Brasil aí nos Jogos Olímpicos. A maior delegação paralímpica foi a do SESI, nos Jogos do Rio 2016. Então, a gente tem um investimento muito forte nessa área do paradesporto. São 150 para-atletas, que hoje frequentam as nossas unidades. Como o presidente disse, nós temos também o Atleta do Futuro, que é um convênio que nós fazemos com o município, que eles utilizam as nossas instalações e, quando o município é muito longe, a gente utiliza as instalações do município. Então, o SESI entra com a metodologia. A metodologia é dividida em 3 pilares. Então, envolve a família, principalmente, uma vez por mês, a família faz a mesma aula aos sábados com as suas crianças, a aula propriamente dita e os temas transversais que são desenvolvidos pelos professores durante essas aulas. Fazemos também 2 avaliações bimestrais, a avaliação física, uma avaliação comum que nós fazemos, quem pratica esporte normalmente faz, e uma avaliação atitudinal, envolvendo também a família, trazendo sempre a família para que ela tenha um acompanhamento forte com o aluno que faz esporte. Muitas vezes os pais acabam cometendo alguns erros. Quando a criança, por exemplo, está indo mal na escola, ele tira do esporte.
Não, ele comete 2 equívocos. Você tem que fazer com que a criança pratique esporte e crie sua rotina na educação. Corte a área de lazer da criança, que ela saia à noite, mas o esporte é importante para que ela tenha essa rotina. Então, a gente tem hoje uma capilaridade muito grande e eu acho que esse tipo de convênio seria ótimo para as 2 entidades. Tanto que nós temos esse volume e você também tem essa possibilidade de atingir um número maior de crianças e jovens. Na área da cultura, nós temos 22 teatros espalhados pelo estado de São Paulo. Toda a programação esportiva e cultural do SESI é 100% gratuita. Nenhum aluno, nenhuma criança paga nada para frequentar as aulas no SESI ou para vir às exposições ou às peças que nós fazemos. Aqui no Centro Cultural Fiesp, nós temos um teatro moderno de quase 450 lugares, a programação é toda gratuita, inclusive pelo interior. Eu ouvi a apresentação falando sobre esses festivais de cultura pelo interior, nós já fazemos isso em grande parte das unidades, inclusive em cidades que nós não possuímos SESI. Então, a gente entra na cidade, faz um atendimento em praça pública, levando cultura e lazer de forma gratuita para toda a população. Ano passado foram para 2.300.000 pessoas. Exatamente, atendemos 2.300.000 pessoas totalmente na área cultural. Gratuito. Exatamente. Você comentou da robótica? Outra coisa. Domingo passado, a que 2 imprensa, minutos a grande imprensa publicou, foi muito divulgado, um campeonato brasileiro de robótica. Foi no Rio de Janeiro, tinham dezenas de escolas particulares e SESIs de praticamente todos os estados, 20 e tantos estados. Tinham de 16 estados. 16 estados. Os nossos alunos do SESI São Paulo tiveram o 1º, 2º, 3º, 4º e o 5º lugar. Ganhamos os 5 todos os prêmios praticamente. Eu estou falando isso não para vangloriar, não. Estou dizendo que não é só escola bonita, construímos escolas, mas é qualidade de ensino e tudo. E isso tudo para a gente é uma oportunidade que o SESI dá. Tem escolas particulares em São Paulo que custam, em período integral, R$5.000 por mês, 6.000, 7.000, até de 8.000. Sabe aquela onde era o Sacré-Cœur, na 9 de julho, não sei se o ministro conhece, está sendo inaugurada uma escola, R$8.000 por mês. Eu posso falar com a boca cheia que os alunos do SESI têm oportunidade igual em escolas moderníssimas, foram 120 novas escolas, com paisagismo, com tudo que é tipo de laboratório, tudo com ar-condicionado, com parque esportivo enorme, a mesma qualidade, ou muito semelhante, e para quem não pode, não paga nada, e quem pode paga R$240, né, os filiados da indústria, que não cobre nem as 3 alimentações por dia. Então, esse trabalho é muito sério, é feito em São Paulo com muita seriedade e muita qualidade. E é importante também ressaltar... Já passou os seus 3 minutos. Só a última, presidente. Em relação a essa capilaridade, são alunos que estão indo para Houston com a aprovação do nosso presidente. Ou seja, parte dessas crianças, por exemplo, as crianças de Barra Bonita, 2 crianças não conheciam o mar. Então, o que o presidente fala, a gente está dando oportunidade para quem não tem de ter uma experiência internacional em Houston. São crianças de Barra Bonita, Bauru, Americana. Cada unidade tinha a sua própria equipe, Jundiaí. Então, não está só restrito à capital. Então, por isso, eu queria só ressaltar. Ivan, o Sebrae ficou com 30 segundos, porque eu... Mas é importante participar. Presidente, obrigado. Prazer, ministro, mais uma vez estar com o senhor aqui. Eu tive a oportunidade do ano passado, numa reunião com o senhor aqui. É um momento que nos anima muito estar aqui e ouvir o senhor falar. E aqui eu dividiria que eu acho que a sociedade é dividida entre construtores e usuários. E o senhor é um construtor. O senhor traz para a gente uma motivação da integração de todos nós com ações complementares para que a gente possa ser mais produtivo para essa sociedade. Bem, o Sebrae, até pouco tempo, com a presidência do nosso presidente Paulo Scaff, deu prioridade em algumas frentes. Nós entendemos que não dá para empreender se nós não tivermos educação. E a gente começou a trabalhar muito essa área da educação básica em toda a rede pública do Estado de São Paulo. Nós temos um programa que nasceu aqui em São Paulo e hoje ele é nacionalizado, que chama JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos. E nós aplicamos essa metodologia em toda a rede pública do Estado de São Paulo. Hoje, toda a rede não, ela está à disposição em toda a rede. Hoje nós aplicamos esse programa em parte da rede pública, mas nós já atingimos mais de 240 mil alunos no Estado de São Paulo e mais de 180 escolas no Estado de São Paulo.
nós temos uma metodologia muito prática, rápida, e esse material está pronto. E a gente pode levar esse aluno a se fortalecer no município dele, entender a vocação desse município, e a gente trabalha o espírito empreendedor para que, quando jovem ou adulto, não deixe a sua cidade e entenda a vocação daquele seu município. Na sequência, nós temos alguns outros programas, mas aqui, especialmente a esse que o presidente Paulo Scaff, quando presidente do SEBRAE até o ano passado, nos incentivou, que é o Super MEI, e que o ministro muito bem destaca a importância dessa porta de entrada para a formalização de empreendedores no nosso país. Nós temos muitas pessoas ainda, CPFs, né? Pessoas que ainda não são empreendedores, se não são ou estão ainda na informalidade, mas podem começar a sua atividade através do microempreendedor individual. E São Paulo desenvolveu um programa em parceria com o Senai, com o Senac, com o Centro Paula Souza e com o governo do Estado de São Paulo, onde nós colocamos 4 grandes ações. Eles passam por uma capacitação de gestão num curto espaço de tempo, é uma capacitação de gestão. Na sequência, um conhecimento técnico feito pelo Senai, ou pelo Senac, ou pelo Paula Souza. Depois nós trabalhamos a parte de crédito, e aí, ministro, nós desenvolvemos um piloto, a pedido do presidente Paulo Scaff. Nós colocamos 12 milhões de reais aqui do SEBRAE São Paulo, funding do SEBRAE São Paulo, com fundo de aval do governo do Estado, e nós fizemos 1.500 operações de R$ 1.000 até R$ 20.000 para iniciar uma atividade empreendedora. E assustem aqui aos senhores, o índice de inadimplência é de 3%. E nós estamos com essas operações todas em vigência, então é um microcrédito orientado, onde o SEBRAE acompanha esse desenvolvimento. E o último passo desse programa é fazer com que esses empreendedores façam negócios. E aí um programa que nós temos em São Paulo, aqui também incentivado pelo presidente Scaff, é o encadeamento produtivo. Nós pegamos as grandes redes e trabalhamos toda a cadeia produtiva para que esses microempreendedores individuais já preparados e capacitados possam fazer negócios. E aí não basta ser só capacitado, tem que acontecer, tem que tirar nota fiscal no final do dia e fazer com que o faturamento aconteça. E, por fim, nós temos uma rede, ministro, que, sem dúvida nenhuma, o senhor pode ter certeza que nós estaremos alinhados, e sei que o nosso superintendente, que não pôde estar aqui hoje, o Luiz Sobral, ele está no Paraná fazendo uma visita técnica, inclusive, tem conversado com o senhor, nós alinharmos essa rede do SEBRAE São Paulo. Hoje nós estamos dos 645 municípios, nós estamos presentes em 280 deles. Isso significa cobrir 85% da densidade empresarial do nosso Estado de São Paulo. Essa rede estará toda à disposição, e essa integração das ações SEBRAE com essa ideia que o senhor está nos trazendo é fantástica e pode contar com o SEBRAE São Paulo. Muito obrigado. Ivan. Demétrio. Conselho Cívico, vamos fazer uma parceria aí. Vamos, um minuto. Bom dia a todos, bom dia, ministro. Eu queria colocar que a iniciativa do presidente Paulo Scaff de dar prioridade à agenda da empregabilidade, ele determinou que o Departamento de Ação Regional, que é o DEPAR, do qual eu dirijo, fizesse gestões dessas ações. Fizemos algumas ações de gestões junto com o próprio Ministério, através do Vinícius, ainda no ano passado, e com o Gabriel Kanner, que mais um emprego, e agora o movimento Brasil 200, para que algumas ações fossem implementadas. Eu não quero tomar muito tempo e dar como exemplo de uma parceria que dá certo, que foi assinado pelo presidente Paulo Scaff no ano passado, junto com a Liga das Escolas de Samba, onde são cerca de 36 escolas de samba aqui em São Paulo, do qual era importado toda a mão de obra, onde nós conseguimos que o Senai qualificasse esse pessoal, principalmente na área de confecção, de fantasia, na parte de solda, automação para as alegorias, e, por fim, na reciclagem de material pós-carnaval. Então, emprego e segurança. E segurança qualidade também. Então, aí, quando o Paulo Scaff fala em cultura e esporte, junto com a indústria e empregabilidade, nós temos aqui um exemplo de sucesso. Então, nós estamos à disposição. São vários exemplos, mas o tempo não é curto. Eu contei essa história da Liga das Escolas de Samba como exemplo para motivar todo mundo a gente a avançar nessa parceria. Obrigado, Demétrio. Obrigado. Um minuto para ligar o microfone. Tá bom, acabou o meu minuto.
Não, ministro, eu acho que é só passar para o senhor as experiências que nós já tivemos. Inclusive, nós tivemos um programa chamado Meu Novo Mundo, onde a gente fazia a empregabilidade durante 3 anos de pessoas com deficiência e, ao mesmo tempo, fazia curso de capacitação no Senai e a parte de esporte no SESI. Quer dizer, foi um sucesso, mas devido a problemas políticos, inclusive com a senadora Mara Gabrilli atual, ela vetou a utilização desse sistema. Inclusive, já estive conversando aqui para a gente ver se a gente consegue ultrapassar esse problema, porque eu acho que, quando o senhor tocou num problema de raça humana, nós tivemos uma experiência humana nesses 3 anos, com pessoas realmente deficientes. Nós tivemos um exemplo só curto para contar. Uma pessoa que ela não saía de casa, era filho de agricultores já senhores, quando tiveram ele é cego e tem problema físico. Imagina só, ele não sai de casa, depois que ele está conosco, ele pegava 2 ônibus, um trem e chegava na escola sozinho. E um dia, eu gosto muito de estar em contato, então ele um dia levantou e falou assim, Silvio, você sabe, eu comprei a minha primeira panela de pressão à vista. Quer dizer, são experiências que a somatória disso, são coisas que realmente ficam nas pessoas e acabam tendo sucesso. Hoje em dia, quando a Mara parou isso, nós temos uma abaixo-assinada de 5.000 pessoas pedindo que se continue esse programa. Então, eu acho que, com a sua vontade de fazer e com a caneta que o senhor tem, acho que dá para a gente fazer esse programa e continuar fazendo, porque eu acho que vale a pena. Obrigado, Silvio. Só tem o convênio do Vinícius, que nós assinamos agora em novembro, dezembro, né, Vinícius? Que era para exatamente fazer um projeto piloto dessas pessoas de 18 a 29, para a gente fazer uma capacitação, inclusive com 2 turmas separadas, com aulas separadas, para a gente ver o resultado. Se a gente pudesse começar a executar isso, seria bom. Obrigado. Obrigado, Silvio. O André me passou um bilhete aqui, lembrando aquilo que eu comentei já com o ministro, do nosso maestro João Carlos Martins, da Orquestra do SESI, que também a Orquestra do SESI ela teve muito sucesso, toca nas periferias, na capital, no interior, no exterior, enfim. E aí nós lançamos um programa Orquestrando São Paulo e multiplicamos a nossa orquestra por 100 orquestras no interior, que não é que a gente paga, não, são iniciativas que já existem. É o maestro que existe lá, é aquele pessoal que toca na igreja, tá? É juntar, organizar, fizemos um curso à distância e hoje tem perto de 100 orquestras, um projeto que tira pessoas das comunidades, dão oportunidade. Nós temos um exemplo daquele Jean William, é um menino que era de uma favela e hoje ele é famoso no mundo, né? E ficou tão bom que nós lançamos o Orquestrando Brasil. Isso tem tudo a ver com fazer com o Ministério. É o mesmo modelo, levando para o Brasil todo. Inclusive, vai ter um... É o outro João William. Falando do Jean William aqui do SESI. E vai ter um grande encontro em Maringá, do Orquestrando Brasil. Então, foi bem lembrado aqui. E eu até não sei se avisaram o maestro. Ele estaria aqui hoje, eu não sei se ele foi avisado. Pulando um pouco lá, Mário, falar um pouquinho mais de esporte. Nós temos o comitê, o CODE, que é o Comitê da Cadeia de Esporte, que aí junta não só a parte do esporte, mas também a parte econômica, as indústrias que produzem coisas de esporte, né? É isso mesmo, Paulo. Eu queria parabenizar o ministro pela síntese que ele fez aqui do Ministério e quero cumprimentar também o secretário especial, general Marco Aurélio, e comunicar que a Casa tem esse Comitê da Cadeia Produtiva da Indústria do Esporte. Quer dizer, um comitê que trata do processo da indústria que fornece para o esporte e, evidentemente, que para que você consiga sucesso nesse trabalho, você tem que ter o esporte forte para a cadeia que produz e que fornece ao esporte também seja forte. Então, nós temos aqui um fórum muito importante. Por iniciativa do presidente Paulo Scaff, nós montamos este comitê em 2012, ele vem funcionando muito bem. Temos conosco, congregam
secretários de Estado, secretários municipais de esporte, indústrias, sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores, dos atletas. Então, é uma situação muito interessante e importante que tem colaborado efetivamente nos últimos anos com o esporte brasileiro. Então, eu gostaria de, no nome do presidente, colocar esse comitê à disposição, com toda a experiência que tem, com todo o conhecimento que adquiriu nesses anos todos e com todo o apoio que o presidente dá a ele. É isso, Paulo. Obrigado, Mário. Aproveitando na bancada aí, a Marta Lívia é uma liderança feminina que está aqui conosco, o Jorginho Ato é vereador aqui de São Paulo, e o Gabriel Cana já foi falar, presidente do Brasil 200, tem corrido o Brasil todo aí, atrás de, vamos dizer, de coisas boas, pregando coisas boas, atraindo mais gente para um belo projeto. E o nosso Chuí, que é o nosso secretário adjunto de esporte do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Chuí, por você estar aqui conosco, viu? A palavra é sua. Obrigado, Paulo, pelo convite. Um bom dia a todos. Ao ministro Osmar, parabéns por estar aqui, escolher São Paulo. Hoje estou representando o secretário de Esporte, doutor Aildo Rodrigues, que está em agenda com o nosso governador João Dória. Parabenizar Marco Aurélio, já estivemos juntos, né, um pouco tempo atrás. Todos aqui sabemos realmente do benefício do esporte, e dentro desse seu programa continuado e sistematizado, né, não cabe a mim, mas vou dar uma pitada aqui, que no programa de assistência que vocês têm com as pessoas que fazem a visita, que você coloque um professor, um educador físico, porque, como foi bem falado por você, a fase da psicomotricidade, da biomotricidade da criança, onde ela vai ter o seu aprendizado aeroespacial, o seu aprendizado de força para a sustentação do corpo, e todo o que envolve é nessa idade. Então, se você já tem um programa, coloca um educador físico, que ele vai acrescentar muito dentro desse programa, né, vai fortalecer. As informações que você descreveu aqui são informações da ciência, né, que é isso que nós estamos trabalhando aqui, que o Brasil precisa, e esse resultado ele vem rapidinho, né? É só a gente manter essa ciência junto ao esporte. Então, através do governo do Estado, a gente está aberto também para fazer parte, colaborar nesse programa. O Marco tem o contato, a gente já está conversando, né? Também na função das políticas públicas para o esporte, a gente abriu o canal em Brasília para o Estado de São Paulo participar dessa negociação, que é importante para todos. E só lembrando ao nosso presidente, né, o nosso time de basquete lá de Franca, fazer parte do programa também, né, aí, que é uma modelagem de sucesso, aí que a gente possa estar dentro desse programa aí, incluído lá dentro dos esportes, tá? Então, obrigado a todos aí pela oportunidade. Obrigado, Chuí. Vamos ouvir a Simone. Olha, o ministro, ele está em cima da hora, mas como tem dois mais inscritos, rapidinho, e depois ele vai ter que sair, que ele tem esse compromisso de almoço, mas a equipe vai ficar. Então, a reunião pode continuar para que vocês... Porque o importante, depois de tudo isso, bom, e aí, onde é que se encaixam as coisas? De repente, a gente fazer um convênio, não só para empregabilidade, mas um convênio mais amplo de complementariedade e tal. Não é isso? Muito bem. Fala, Simone. Espero não engasgar, né, com essa pressão. Excelentíssimo ministro Você vai Osmar Terra. Eu vou. 10 laudas? São 3 minutos, vai, por favor. Prezado presidente Paulo Scaff, senhoras e senhores, o CEASP representa a atividade audiovisual do Estado de São Paulo. São milhares de empresas, as produtoras de cinema, de conteúdo de televisão e publicidade, mas também os estúdios, laboratórios, empresas de equipamento, dublagem, empresas de games e toda a cadeia produtiva. São centenas e milhares de empregos e geração de valor e impostos. Nossa relação com esta casa se intensificou muito desde o início da gestão do presidente Paulo Scaff. Dr. Paulo entendeu a importância do nosso setor. Criou o Prêmio de Cinema há 14 anos, destacando os melhores do ano.
criou o curso de formação de eletricista de cinema no Senai. Instalou cinemas nas magníficas escolas pelo interior. A importante iniciativa da Fiesp em promover esta aproximação com este Ministério da Cidadania apoia a ideia de construir uma agenda de trabalho para a discussão da cultura e pleitos do setor. Senhor Ministro, gostaríamos de destacar 3 temas que consideramos fundamentais e prioritários. O mercado do audiovisual passa por uma transformação. O estabelecimento do streaming. Na última segunda-feira, a Apple lançou seu serviço que estará em funcionamento em 100 países até julho. A Netflix já é uma realidade em 200 países. Precisamos urgente de uma regulação para esta atividade que hoje opera no país sem contribuir para a atividade nacional, sendo que todos os operadores de televisão, TV por assinatura, salas de cinema, telecomunicação já o fazem. Ancine, precisamos dinamizar a agência. Precisa assumir suas funções de regulação do mercado e simplificar sua ação na área do fomento, fundamental para acompanharmos a crescente demanda do conteúdo audiovisual. Existe uma vaga aberta na diretoria que precisa ser preenchida por alguém com conhecimento efetivo do mercado, nas áreas de produção, distribuição e exibição. Alguém sintonizado com a defesa da produção nacional, com compreensão do presente e visão do futuro. E o terceiro ponto é a renovação da lei do audiovisual, ferramenta fundamental no crescimento da atividade que vence no final deste ano. Esta lei viabilizou centenas de projetos e precisa ser renovada. Colocamos à disposição para contribuir nestes temas que necessitam da sua atenção. Contamos com a sua colaboração e desejamos sucesso em sua missão e agradeço a sua atenção. Muito bem. Obrigado, Simone. Parabéns aí. Parabéns para ele. Carlos, aí encerra os inscritos aí. Você ter vindo, né? Como o ministro já está alertado, eu sou aquele... Liga o micro. Não está ligado, é aqui. Alô. Como o ministro já está alertado, eu sou aquele que uso 2, 3 minutos cubanos para falar, então normalmente falo um pouquinho mais. Mas eu queria, desligando o cronômetro, porque eu vou fazer os cumprimentos, queria dizer, ministro, que quando da sua nomeação... Não, desliga. De quando da sua nomeação, eu quero mostrar do entusiasmo do presidente Paulo Scaff, no sentido de dizer, não, esse aqui é um ministro que eu conheço, é meu amigo e com o qual nós vamos ter grande interlocução. A segunda coisa é cumprimentá-lo pela indicação do Zé Henrique Pires, eu já tive com ele no Ministério, pessoa que eu não conhecia, mas que tem grande capacidade de interlocução. E, por último, cumprimentá-lo pela manutenção no cargo de diretor da CEFIC do Martins. O Martins entende do que está falando e entende do que opera, e é uma lufada de confiabilidade para todos nós, na área da produção cultural, podermos dialogar com ele no Ministério. Dito isso, eu quero dizer o seguinte... O senhor falou de números muito expressivos de grandes projetos sociais do governo. E aqui a gente lida também na Fiesp com muitas realidades e muitos números na casa do bilhão. Eu poderia dizer que a gente utiliza mais de 20 bilhões de reais por ano de subsídio para a agricultura brasileira, na conta de energia elétrica, só na tarifa de energia elétrica. 30 bilhões no subsídio ao crédito ao produtor rural. 4 bilhões de reais para o subsídio aos programas de irrigação. Nós já tivemos alguns programas para a indústria, são poucos, mas o Moderfrota é um, o Inovar Alto é outro, de vários bilhões. Quer dizer, o Brasil está acostumado com esses números, e o incrível
e o incrível. E por que a gente subsidia o crédito do produtor rural? É para ele conseguir ganhar dinheiro. Por que a gente subsidia a energia elétrica para o negócio dele, subsidia a energia elétrica para a produção rural? Por que a gente faz isso? Para que ele tenha competitividade, para que ele consiga realizar Então, esses programas de renúncia fiscal de subsídios diretos existem exatamente para isso. É incrível que o menor deles, aquele que existe, aquele cuja dotação orçamentária seja a menor, que é o bilhão e 100, bilhão e 200, bilhão e 300 da Lei Rouanet, seja o que cause maior polêmica. Eu quero dizer ao senhor o seguinte: vamos recuperar um pouco, porque eu preciso fixar para o senhor o que é a imagem dos empresários que estão em volta desta casa. A Lei Rouanet é uma lei muito estável, ela tem quase 30 anos. Na sua gestão no Ministério, ela fará 30 anos. E ela é uma lei que, já lá atrás, apontava para a incapacidade do Estado brasileiro, nível federal, estadual e municipal, de colocar dinheiro para a produção cultural. E alguém teve a brilhante ideia, eu acho brilhante mesmo, porque a lei é excepcional, ela teve a brilhante ideia de dizer, mas a oferta de produtos culturais nós só vamos realizar no Brasil, com a crise do Estado brasileiro, que já é a mesma 30 anos atrás e agora, nós só vamos realizar isso trazendo o empreendedorismo do setor privado para fazer cultura. Não é? E a Lei Rouanet foi criada para isso, para o setor privado. Ao longo dos últimos anos, ao longo do tempo, o Estado brasileiro percebeu, né, que isso era um mecanismo que ele também poderia aceder, né, poderia acessar, né, e todos os equipamentos culturais de porte, como os grandes museus, como as grandes orquestras, as grandes companhias de dança, que antes eram mantidos por recursos orçamentários do Estado, passaram a sua gestão para organizações sociais ou fundações, e que são hoje os grandes rivais do setor privado no mercado de captação de patrocínio dentro da Lei Rouanet. Mas, com isso tudo, a gente convive. Eu sou um produtor cultural, quero dizer com o senhor que a gente convive com isso. Agora, estava conversando com o Martins, na hora que ele chegou, e isso está nos jornais, vai ter um programa de 160 milhões de reais no mercado, né, que é a reforma de um museu aqui em São Paulo, que originalmente deveria ser algo feito com recursos orçamentários, vai se disputar a Lei Rouanet, mas tudo bem em relação a isso. O que eu quero dizer para o senhor? Quero dizer para o senhor é assim, vamos ter na cabeça que a Lei Rouanet foi criada e deveria ser preservada como espaço para que o setor privado, de financiamento, para que o setor privado consiga oferecer esses 3.000 projetos que faz por ano, ou muito mais. O senhor sabe que o maior captador de Lei Rouanet, o ano passado, foi o MASP, em 1 bilhão e 300, captou 22, 23 milhões de reais. Tá? Os 15 maiores captadores de Lei Rouanet não chegam a 60 milhões de reais em 1 bilhão e 300. Tá? Você não tem uma empresa que capta 300 milhões, 200 milhões. Estamos falando de uma coisa já extremamente pulverizada. E, para citar aqui, 80% de concentração em Rio e São Paulo. Eu queria colocar uma outra perspectiva, uma outra luz para o senhor. Sabe por que isso? É simples, porque a Lei Rouanet só capta dinheiro de empresa de lucro real, que deu lucro e que paga imposto de renda. Muito bem. Essas empresas, né, a arrecadação de imposto de renda, nestas condições, não é que está 80% no eixo Rio-São Paulo, está 90% no Rio-São Paulo. E é por isso que a gente vê lá quais são os projetos que são aprovados e quais são os projetos que têm sucesso de captação por causa disso. Gestão passada, Martins sabe dessa história melhor do que ninguém. Se levantou a questão, e é uma questão para ser discutida com a Receita Federal. Nós queremos pulverizar ainda mais o acesso
É simples, é dar acesso às empresas que fazem lucro presumido. Com isso, e eu também já quero falar da questão do Nordeste, que eu acho importante, porque eu já fui procurado por produtores, me ajudem aí, em São Paulo, a captar projetos para o Nordeste. E por que não acontece? Porque a maior parte das empresas, das grandes empresas do Nordeste, tem acesso a financiamentos da Sudene. E com financiamentos da Sudene, elas têm isenção de pagamento de imposto de renda. Então, de lá não sai mesmo. De lá não sai mesmo, dessas empresas não sai mesmo investimento em Lei Rouanet. Então, veja, porque muita coisa se fala, porque está concentrado, porque o artista tal. Outro dia estava em Brasília, fui mandado aqui pelo general Esper conversar com um general em Brasília, que eu esperava que ele me recebesse 20 minutos olhando no WhatsApp, e com 50 minutos eu falei, general, estou preocupado com o seu tempo. E a gente conversou 1h40. E ele me fez todas as perguntas. E o show do Chico Buarque? Eu falei, o Chico Buarque não usa Lei Rouanet. E o Chico Buarque não usa Lei Rouanet, porque aí eu falo olhando para a plateia, para dizer o seguinte, que talvez a plateia não saiba. Porque quando a gente pega R$1 da Lei Rouanet, ou 2, ou 1 milhão, ou 10 milhões, isso não é via Lei Rouanet, né? Porque a gente pega da empresa. A gente faz um contrato com o Estado brasileiro. E o contrato com o Estado brasileiro é que 30% dos ingressos são gratuitos do produto cultural e mais 20% são vendidos a preços de referência do antigo Vale Cultura, R$50 com 6,25. Sobre os 50% de receita do patrocinador, a gente tem uma outra política social como produtor, que é a meia entrada. No mínimo 40% para estudantes, dos 50%, no mínimo 40%. Mas menor de idade também tem, menor de 12 anos, e o acima de 65 anos, em alguns estados ou municípios, também o professor da rede pública. Então, veja, a oferta de produto cultural ela é extremamente, já hoje, ela é extremamente democratizada. Extremamente democratizada. De qualquer forma, eu, para encerrar, vou falar de um único ponto. Se fala muito em colocar teto. Essa é uma discussão pela qual nós passamos em 2016, 2017, foi colocado o teto e depois ele voltou atrás. O ministro Sérgio Sá Leitão voltou atrás. O teto, por projeto, tive uma longa discussão com o Martins naquela época, falava, Carlos, larga de me atormentar, porque isso daqui afeta 3, 4 projetos, 10 projetos no máximo, o teto de 10 milhões. Agora, o pior seria o teto por CNPJ, de 10 milhões. Porque isso significa que uma empresa só consiga trabalhar 6 meses por ano, e é a desarticulação da empresa. Porque os projetos que se realizam aqui em São Paulo são de 6, 7, 8 milhões, para teatro. E um teto de 10 milhões por CNPJ significa que a gente trabalha metade do ano. Então, é assim, eu vou conseguir, presidente, não falar 20, 30 minutos e encerrar aqui, sabe por quê? Porque tudo isso para dizer o seguinte, do nosso ponto de vista, do empreendedorismo de São Paulo, das empresas organizadas de São Paulo, o pedido, a lista para o senhor de mudanças na instrução normativa é essa. É uma folha em branco. Do jeito que ela está, ela funciona e funciona muito bem. Se tiver que mudar, a gente está disposto a conversar. Mas que afete o menos possível a nossa capacidade de fazer negócio. Porque é um negócio. As empresas do setor privado não têm vergonha nenhuma de dizer que a gente busca resultado, conseguir lucro. Ninguém fica rico, não ser grande ator da Globo, mas é porque tem salário da Globo. Ninguém fica rico com cinema, que não tem as fortunas do... Ninguém fica rico com teatro, muito menos. Ninguém fica rico com teatro. Agora, uma empresa do setor privado dizer, mas dá lucro, claro. E estabelecer diferença entre estas fundações ou organizações sociais. Porque eu administro o Museu X, Museu Y, isso aqui. Minha entrada é gratuita. Sim,
É gratuita, mas com dinheiro público. Tá? Então, ministro, isto é uma atividade empresarial, oferecer cultura é uma atividade empresarial como qualquer outra. O sistema existe, o sistema funciona, o sistema é pequeno. O sistema é pequeno. Quanto menos mudar, melhorar. Eu estou à sua Obrigado, disposição. Carlos. Eu acho que foi bem claro aí. Eu vou pedir licença para acompanhar o ministro. Também estou com pessoas aí me esperando. Mas a reunião, agora, o que eu vou pedir é que haja um fechamento das equipes todas, com as equipes do Ministério, e talvez nós programarmos aí uma assinatura num protocolo, um outro momento, não é? Então, eu vou pedir, o Carlos, você como vice-presidente, você assume aqui, só que proibido falar de Lei Rouanet. Daqui por diante. Já a cota de Lei Rouanet foi encerrada. O senhor fala com o Martins. Vai assumir a presidência da mesa para falar de Lei Rouanet. Mas obrigado, só Carlos. queria aproveitar, me despedir de vocês aqui, dizer que eu voltarei, quantas vezes for necessário, nós vamos conversar. Acho que o que representa a Fiesp aqui em São Paulo, para nós, é extremamente relevante, e o trabalho do Sistema S é maravilhoso. Eu acho que nós temos que aproveitar ele ao máximo, né, para a sociedade brasileira. Quero dizer também que eu não animo muito o pessoal, mas nós temos um grande animador lá. Nós já paramos de tomar antidepressivo nas reuniões de ministros por causa do Paulo Guedes. Cada vez que ele fala, eu passo uns 2 dias sem usar antidepressivo. E se tem alguém animado com o futuro desse Brasil, é o Paulo Guedes, né? Então, e o presidente Bolsonaro, é claro, né? Que está bancando isso tudo. Vamos pensar bem aqui, né? Eu quero fazer só uma última reflexão com vocês. Esse governo é um governo que não está loteando cargos. Esse governo botou o Sérgio Moro de ministro da Justiça e Segurança Pública com amplos poderes. Esse governo botou o Paulo Guedes de ministro da Economia com amplos poderes. Não será um governo nem mediano, vai ser vai fazer uma grande revolução nesse país, podem ter certeza disso, né? E não, eu sou repetente, eu estou falando dos que não foram repetentes, né? Carlos, especialmente o que diz respeito à Lei Rouanet, né? Mas a Lei Rouanet não vai ter risco para os produtores culturais, só que nós vamos ter um outro enfoque. Até porque eu achei, tu está me dando um dado novo aqui, eu achei que até agora era 10% só de gratuidade, está me dizendo que é 30%? Então a gente pode negociar isso aí, né? A gente pode aumentar um pouco aí, né? É uma das coisas que nós estamos pensando. Então vamos... obrigado pela oportunidade, né? E o Paulo sabe que pode contar com a gente aqui, vamos estar juntos aí. Muito obrigado, ministro.